Você respeita mais a opinião de um especialista ou de um não especialista? Quando você lê um texto ou assiste um vídeo, as fontes fazem diferença para você? E quando você produz os seus textos, você costuma usar fontes que são autoridades naquele assunto? Olá, gente, aqui é o professor Sena e hoje nós vamos falar do argumento de autoridade, dando seguimento aos procedimentos argumentativos. Então esse é o segundo procedimento, argumento de autoridade. Mas antes, pergunto a todos, senhores, como vamos? Espero que bem, com a graça de Deus. Quando você olha para esse slide que eu estou colocando aqui para você, você pode se perguntar por que eu coloquei tanta caricatura de tanta gente. Mas repara bem, se essas pessoas não são todas pessoas conhecidas como grandes representantes das suas áreas, ou seja, autoridades em determinados assuntos. O Einstein, o Newton e o Stephen Hawking, por exemplo, que estão nesse quadro, são grandes físicos, verdadeiras autoridades na física. Me responde uma coisa, se eu der uma opinião sobre o universo, sobre a física, sobre buracos negros, e o Einstein tiver uma outra opinião, qual das duas você acha que tem mais poder de convencimento? É isso aí, você já pegou o espírito da coisa. O argumento de autoridade é quando a gente pega emprestado a autoridade que a gente não tem. E a maneira de fazer isso é com a citação. Por isso que nós podemos dizer que o argumento de autoridade é o recurso à citação, quando usamos teses de pessoas autorizadas na área, pessoas conhecidas naquela área, para argumentar a favor das nossas teses. Um texto ganha maior peso quando, direto ou indiretamente, apoia-se em outros textos que tratam do mesmo assunto. Por isso é tão importante citar as fontes. Dá uma olhadinha nessa frase. A imaginação é mais importante do que o conhecimento. Quando olho para essa frase, sem saber quem a disse, eu até posso questioná-la. Eu falo assim, não, o conhecimento é mais importante que a imaginação, porque o cara que tem conhecimento faz, o outro fica só imaginando. Mas aí eu descubro que quem falou essa frase foi Einstein. E aí eu te pergunto, dá para a gente discutir sobre conhecimento com Einstein? Por isso que eu coloquei aí que o argumento de autoridade é a tentativa de fazer uma pessoa notoriamente conhecida na área ficar do nosso lado. Ou seja, eu cito essa pessoa como se ela estivesse concordando comigo. E cá entre nós, depois que você descobre que essa frase foi dita por Einstein, ela não ganha um outro peso? Pois bem, essa é a autoridade que o argumento experimenta. No artigo de onde eu tirei isso, logo depois dessa frase, ele começa o texto dizendo: quem disse essa frase não fui eu, foi Einstein. A gente precisa lembrar que argumentar não é buscar a verdade. Olha só, gente, quem busca a verdade é a filosofia, quem busca conhecer a verdade, quem busca entender e vivenciar a verdade é a religião. A argumentação é um processo lógico que serve a qualquer um, inclusive a religião ou a filosofia. Mas também pode servir à política, ao marketing e N outros discursos, porque argumentar não é buscar a verdade, mas é mostrar que uma opinião é a melhor a ser tomada. Ou seja, é procurar os motivos para provocar nas pessoas a inclinação para aceitarem uma determinada proposta, a sua tese. É claro que se eu quero convencer, é muito importante que eu saiba para quem eu estou falando, para poder saber os valores dessas pessoas. Eu gosto sempre de lembrar que argumentar para a gente agora não é mais convencer ou persuadir, mas sim as duas coisas, convencer e persuadir. Lembrando também que convencer é quando eu tenho ideias que fazem com que a pessoa concorde comigo. E a persuasão é um trabalho da linguagem, que faz com que a pessoa tenha uma adesão emocional ao que eu estou falando. Por isso que conhecer para quem eu estou falando é muito importante. É o que nós chamamos de auditório. Deixa eu te lembrar uma coisa rapidinho. Nós sabemos que toda argumentação que nós estamos estudando vem da retórica e que a retórica nasce na política, junto com a oratória. Ou seja, a retórica era convencer sobre assuntos públicos. Por isso que faz todo sentido falar em auditório. Mas no nosso caso, quando a gente fala do texto escrito, o auditório é o próprio leitor. E ele também pode ser particular ou universal. O auditório particular é constituído por uma ou mais pessoas cujas crenças, os valores e até a própria linguagem, o enunciador, aquele que está fazendo o enunciado, o argumentador, conhece. E por isso ele pode escolher as palavras e as ideias que melhor se encaixam para que aquele público concorde com ele. Já o auditório universal, ele é constituído por pessoas que o enunciador não conhece e não sabe suas crenças e valores. O auditório universal é constituído de pessoas desconhecidas no nível interpessoal do enunciador. E claro que se eu estou falando para um grupo, quanto mais eu conhecer a cultura a qual aquele grupo pertence, melhor eu posso escolher também os valores das palavras.
Assim, dentro da perspectiva de um auditório universal, nós temos diferentes níveis de universalidade. Eu posso falar num público carioca, e eu não conheço todos os cariocas, mas conheço alguma coisa sobre os cariocas. Eu posso falar num público brasileiro, sul-americano, ocidental. Quanto mais universal, menor é o conhecimento que nós temos dos valores e da linguagem dessas pessoas, desse auditório. Por isso que quando nós tratamos de um auditório universal, é bom que nós usemos valores que são universais também. Essa argumentação universal é aquela formada pelos tais valores humanos. Daquela lista de valores humanos, nós podemos destacar os seguintes: combate à fome e à miséria, o direito à liberdade, a condenação do uso de pessoa para experiências científicas, a eliminação de preconceitos de modo geral, enfim, aqueles valores que nós consideramos universais. Senna, então será que eu só posso tratar desses assuntos? Não, veja bem, um texto argumentativo pressupõe a existência de oposições. Pensa comigo um pouquinho, a argumentação não é um tipo de texto que quer convencer ou persuadir. E se eu tenho que convencer ou persuadir, é porque as pessoas não têm um pensamento igualitário. Logo, os temas que nós tratamos são sempre temas que têm um certo grau de polêmica. Isso é quase que um pressuposto da argumentação. Nessas diferenças, existem alguns consensos, que são os consensos que estão até na lista de direitos humanos da ONU. E esses consensos têm que ser respeitados. Não significa que você tem que escrever sobre esses assuntos, mas sim que de maneira nenhuma você pode enfrentar ou derrubar esses conceitos. Você não deve defender preconceitos ou ficar a favor da fome, da miséria, enfim, são os conceitos universais, os valores universais, aqueles com que todo mundo concorda. Então, meus queridos, por hoje é só. Eu refiz esse vídeo do argumento da autoridade para ele poder ficar mais curtinho, mais compacto. No mais, muito obrigado pela atenção, um forte beijo no coração e até!